RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Menina de Minas Boutique, Salão. Olá! O RJ Interior já está no ar com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Confira os destaques. Criança de 4 anos morre afogada na praia de Itapebuçus, em Rio das Ostras. 32º Batalhão vai investigar imagem de agentes militares por suspeita de abuso de autoridade. Em Macaé, 2 jovens são vítimas de injúria racial na Praia do Pecado. Especialista em economia explica motivo da deflação nos alimentos e combustíveis. Esse movimento de deflação já era acompanhado pela nossa consultoria já há algum tempo, já desde o começo do ano. E no esporte, começou hoje a 2ª edição do Saquarema Surf Festival, que reúne 187 surfistas. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022, o RJ Interior começa agora. E foi sepultado em Rio das Ostras o corpo de Lázaro Freitas dos Santos, de apenas 4 anos após afogamento na praia de Itapebuçus. Veja. Final de semana triste para a família de Lázaro Freitas dos Santos, de apenas 4 anos. O menino morreu afogado na tarde de último sábado na praia de Itapebuçus, em Rio das Ostras. Segundo informações, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém houve demora no socorro devido a uma ocorrência em que a equipe prestava atendimento do outro lado da cidade. Ao chegar na praia, agentes fizeram os primeiros procedimentos de resgate e encaminharam Lázaro para o Hospital da Criança, que fica no bairro Parque Zabulão. O menino não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Macaé e o laudo da perícia constatou asfixia por imersão em meio líquido causado por afogamento. O corpo de Lázaro foi enterrado ontem. Macaé tem encontro com representantes da Enel para tratar da reorganização dos cabeamentos nas vias da cidade. Vamos para o direto da redação conversar com o repórter Alex Maia, que tem mais informações. Alex, são tantas reuniões, será que agora o problema vai ser resolvido? Ana, representantes da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, apresentaram um cronograma de ações para se adequar à nova legislação municipal da ordenação do cabeamento na cidade. A Prefeitura de Macaé disse ainda que foi realizada uma reunião com todas as concessionárias e deu um prazo de 60 dias para regularização sobre a fiação que estava em excesso, o que, no entanto, não aconteceu por algumas empresas. O Poder Executivo disse também que a Enel vai apresentar um outro cronograma com novos locais onde serão realizadas as retiradas das fiações em excesso. A Prefeitura já informou o cronograma de ações de ordenamento desses cabos para o próximo mês. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alex. Nos últimos 2 meses, alguns alimentos e os combustíveis vivem o período de deflação. E especialista explica o que motiva a fase de baixa. Os consumidores sentem um alívio no bolso, mas esperam que os preços de alguns produtos caiam ainda mais. Confira na reportagem de Alex Maia. Após o período de alta nos preços de diversos itens alimentícios, o país tem registrado a deflação pelo 3º mês consecutivo, o que resulta na queda de 0,29%. Este consultor explica o que motiva esta baixa nos alimentos. Esse movimento de deflação já era acompanhado pela nossa consultoria já há algum tempo, já desde o começo do ano. As políticas para a contenção da crise, o plano de emergência, ele visava justamente aumentar o poder de consumo e o poder de compra da população
E para isso o governo tentou costurar durante todo o início do ano, primeiro semestre, acordo com as prefeituras e os governos para a redução do ICMS, IPI e outros impostos. E quando, a partir do momento em que zerou a alíquota dos impostos federais sobre os combustíveis e equalizou o imposto estadual, ICMS, nos combustíveis de uma forma geral para todos os estados, nós já esperávamos o processo de deflação acontecendo imediatamente. Os consumidores já sentiram alívio nos bolsos. O leite, o arroz e o feijão tiveram queda recentemente nos preços. Na lista do hortifruti, o tomate e a batata também apresentaram uma redução. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em agosto houve recuo de 0,36% e em julho uma queda de 0,68%. No ano, a inflação acumulada é de 4% e nos últimos 12 meses de 7,17%. Olha, rapaz, eu tenho notado que realmente houve uma queda nos preços, isso em consequência de muitas medidas tomadas pelo governo. Então, eu acho que daqui para frente vai melhorar, né? Se não acontecer nada ao contrário no país, principalmente na área política, eu creio que vai melhorar, mas a gente tem que estar sempre observando. Olha, o produto que eu observei que teve uma caída foi na parte de hortaliça, de frutas, tem caído bastante o preço, o arroz, o feijão, o fubá, esses alimentos que é mais procurado, que atende à necessidade. Agora o pó de café continua alto, né? Os ovos continuam, né? Mas, de um modo geral, eu tenho observado que o preço deu uma caída, não só de alimentos, como também de combustível e outros alimentos, né, importantes também. Mas deu um alívio no bolso? Claro que deu. A tendência, né, é melhorar mais ainda. E vamos torcer para que isso aconteça, porque a situação não está fácil. O salário está sempre parado, estacionado, mas vamos ver, tá bom? Torço que melhore. Esta idosa espera que os preços caiam ainda mais. Tá difícil, que as coisas estão muito de cara. Teve uma queda nos preços. Algumas coisas, não todas, mas algumas coisas teve. Meu filho, tá mais ou menos. Não tá grandes coisas não, porque a carne ainda tá bem cara. Que é a comida do pobre, tem uma carninha para comer. Senão feijão com arroz não dá. Este aposentado, que sentiu os reajustes nos últimos 2 meses, espera que a baixa seja uma tendência. Muito ruim. Muito caro. Nenhuma chance das pessoas viverem normal. Alguns abaixaram. Inclusive o leite, né? Que era muito caro, agora voltou. Não voltou porque era antes, mas baixou bem. A inflação de 2 dígitos se arrastava desde setembro do ano passado, o que impulsionava ainda mais a crise financeira. Além dos alimentos, os combustíveis também sofreram redução nos últimos meses nos preços médios vendidos às distribuidoras, o que contribui para a continuidade na queda dos valores. Somente em setembro deste ano, a baixa foi de 8,50%. A gasolina, por exemplo, registrou no mês anterior uma baixa de 8,33%, o que resulta no impacto mais intenso do IPCA. Já o etanol sofreu queda de 12,43%, o óleo diesel caiu 4,57% e o gás veicular teve uma baixa de 0,23%. Essa deflação, no primeiro momento, vem puxada pelo preço dos combustíveis e da energia, mas em seguida ela seria sustentada pelos demais itens da economia, porque inicialmente a gasolina e o álcool têm um peso muito significativo e imediatamente interfere na deflação, mas no segundo movimento, que vem do óleo diesel, e para esse foi feito os acordos bilaterais com outros países, entre eles a Rússia, para o fornecimento de óleo diesel mais barato para compensar o alto custo que nós temos no país e que a gente não é autossuficiente, isso iria acarretar também numa diminuição do preço dos combustíveis, no caso do óleo diesel, e que é o principal modal
de transferência de mercadorias no Brasil ainda é o transporte terrestre, que prioritariamente utiliza do óleo diesel para fazer esses transportes. E como o transporte é o item mais caro, ou um dos itens mais caros para poder levar e trazer mercadorias, consequentemente esse preço, essa deflação seria sentida também no preço das mercadorias, dos serviços e do consumo como um todo. E depois dos comerciais você vai ver final de semana marcado por acidentes na região dos Lagos e Norte Fluminense. Em Arraial do Cabo, fogo destrói imóvel e policiais militares combatem incêndio. Já volto. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. Um acidente envolvendo pelo menos 4 veículos deixaram 3 pessoas feridas na noite de ontem em Cabo Frio. O Corpo dos Bombeiros foi acionado no local para socorrer as vítimas que foram levadas para a UPA de Tamoios. Com o impacto da batida, 2 carros chegaram a capotar na rodovia Amaral Peixoto. O trânsito ficou lento. E chegou a hora de dar um giro pelo interior do estado e saber o que foi notícia. Um motociclista identificado como Davi Belém morreu em um acidente na manhã de ontem na Avenida Pelinque Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele bateu em um carro e caiu com a cabeça no meio-fio. Ninguém do carro se feriu. 2 homens morreram em consequência de um tiroteio com a Polícia Militar no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia. No local foram apreendidas uma pistola 9mm com carregador e munições do mesmo calibre, uma pistola, 5 rádios transmissores, 2 celulares e 266 cápsulas de cocaína. Em Campos, a Polícia Militar apreendeu no Parque Santa Rosa 86 buchas de maconha, 13 pedras de crack e 113 pinos de cocaína. Os materiais foram encontrados dentro de uma vegetação, local usado pelo tráfico. Um homem de 38 anos foi baleado ontem na localidade Ponta da Lama, em Campos. A vítima deu entrada no Hospital Ferreira Machado após ter sido atingido por tiros no abdômen e na perna. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Uma loja de bicicleta foi furtada na madrugada de hoje na Avenida 28 de Março, no centro de Campos. Segundo a polícia, bandidos levaram uma quantia em dinheiro, aproximadamente R$10 mil. O bandido tentou furtar um cofre, mas não conseguiu. Até o momento, ninguém foi preso. As imagens de circuito interno foram encaminhadas para a delegacia.
Uma casa pegou fogo no final de semana em Figueira, em Arraial do Cabo. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem no local, perceberam que o imóvel estava fechado e os agentes arrombaram a residência. Os policiais apagaram o fogo e recuperaram os pertences das vítimas. Ninguém se feriu. E depois dos comerciais você vai ver: homem é autuado em flagrante por injúria racial em Macaé. Policiais militares de Conceição de Macabu são investigados por suspeita de abuso de poder. E mais, comércios fechados no dia do comerciário no interior do estado. Não sai daí que eu já volto. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Conheça as Óticas Valentim. Com a missão de cuidar da sua saúde visual, nas Óticas Valentim você encontra a melhor tecnologia, qualidade e conforto em armações e lentes, além do menor custo da região. Laboratório próprio, máquinas de alta tecnologia e profissionais capacitados garantem a montagem mais rápida do mercado, em até 1 hora. Confira o regulamento no nosso Instagram. Óticas Valentim, seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 21 42 52 81 e 22 20 21 95 41. Levar conhecimento e ensinar fora da sala de aula é a nossa missão. Há 25 anos no mercado, a Pense Turismo tem uma equipe capacitada e com vasta experiência em viagens pedagógicas em todo o estado e até no exterior. Segurança e profissionalismo para a sua escola e os seus alunos. Vocês escolhem o destino e nós cuidamos de tudo. Nossos roteiros e aulas de campo proporcionam aprendizados inesquecíveis. 22 99225 5072 www.penseturismo.com.br. Após suspeitas de abuso de autoridades por parte dos policiais militares em Conceição de Macabu, o comando do 32º Batalhão vai analisar imagens de câmeras instaladas em uniformes dos agentes. Vamos voltar para o Direto da Redação e conversar com Alex Maia, que traz mais informações sobre este caso. Alex. Olha, Ana, moradores do conjunto habitacional Silvio Soares divulgaram o vídeo durante a abordagem dos policiais militares e denunciam abuso de autoridade. As imagens foram feitas no Dia das Crianças na semana passada e, após o comando ter ciência sobre este caso, os policiais foram afastados até que se conclua a investigação. O 30º Batalhão de Macaé apura esse caso, que poderá ser concluído em até 30 dias, podendo se estender por mais 20 dias. Ainda segundo informações, os agentes envolvidos foram transferidos para outra cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alex. E a Polícia Civil vai investigar crimes de injúria racial que aconteceu na tarde de ontem na Praia do Pecado, em Macaé. Segundo informações, o crime aconteceu quando 2 jovens negras solicitaram usar um banheiro de um quiosque. Elas foram chamadas de neguinhas pelo proprietário do local. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito gritava palavras racistas e fazia gestos. O acusado foi autuado em flagrante por injúria, com fiança estipulada em 2 salários mínimos. Revoltante. E uma pessoa foi detida na tarde de ontem após agredir uma mulher na estrada Serra Mar, em Rio Dourado, em Casimiro de Abreu. Segundo informações, uma testemunha avistou a vítima sendo estrangulada e acionou a polícia militar.
A mulher foi encaminhada para o hospital de Casimiro de Abreu e o caso foi registrado na delegacia da cidade. A semana começou com os comércios de portas fechadas no interior do estado. Sabe por quê? Porque hoje é o dia dos comerciários. Confira! A segunda-feira amanheceu assim, com o comércio de portas fechadas e o calçadão da Avenida Rui Barbosa, em Macaé, com baixo fluxo de pessoas, diferente do habitual. É que na terceira segunda-feira do mês de outubro, hoje, se comemora o Dia do Comerciário e os trabalhadores de um dos segmentos que mais movimentam a economia local, o comércio, estiveram de folga neste dia marcado pelo feriado. O atendimento em lojas de vestuário, calçados, perfumaria e utensílios domésticos foi suspenso. Apenas as repartições públicas, unidades de ensino das redes pública e privada, bancos e casas lotéricas funcionaram normalmente, assim como algumas farmácias e supermercados, que são considerados serviços essenciais. Já amanhã, terça-feira, o comércio estará de volta às atividades regularmente. É hora do esporte aqui no RJI. Começou hoje a segunda edição do Saquarema Surf Festival na praia de Itaúna. O evento em memória a Léo Neves reúne 187 surfistas que participam das 6 competições do maior evento do ano. Veja na reportagem. O Saquarema Surf Festival em memória a Léo Neves é a única etapa da série no continente a oferecer premiação máxima de $50 mil para as categorias masculina e feminina. Logo no início da manhã, por volta das 8 horas, ex-tops da elite mundial, Petia Sucrisando e o Igor Dantas estrearam nas primeiras baterias do dia, na praia de Itaúna. ...187 competidores vão disputar os 6 títulos que estarão em jogo na capital nacional do surf. São 104 inscritos no QS masculino, com 34 deles também participando do Pro Júnior, com outros 14 surfistas. Na categoria feminina, das 25 inscritas no Pro Júnior, apenas uma não está entre as 39 concorrentes ao prêmio de $10 mil da vitória na etapa do QS. As vitórias na praia de Itaúna valerão importantes 5 mil pontos para os rankings da temporada 2022 e 2023 na WSL Latin América. E o segundo QS do ano para os homens, mais um único para as mulheres do calendário, sendo decisivo na batalha pelas vagas das séries 2023. O ranking regional masculino indicará 8 surfistas e as 4 melhores do feminino também se classificam para a divisão de acesso para a elite do World Surf. Quer ficar por dentro das nossas notícias? Então visite as nossas páginas na rede social, comente à vontade, mande sua sugestão e fique bem informado. E o RJ Interior fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Te espero, viu? Beijos! RJ Interior.
Oferecimento Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. E Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Menina de Minas Boutique, você vestindo seu estilo. Telefone 22 99938 7930. Siga também o nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.